E aí galera, tudo bom com todo mundo? Nesse programa eu tô feliz por quê? Porque eu li gibi bom, tá? Eu já vou falar sobre ele. Eu vou comentar, provavelmente em primeira mão aqui no Brasil, um dos melhores quadrinhos de super-heróis de 2025. Pelo menos nos Estados Unidos, e aí quando chegar no Brasil, dei uma lida. Mas vamos começar então com lançamentos nacionais. Gente, Superman, Paz na Terra. Ironicamente, um quadrinho que a Panini prometia para o final de agosto, e adiantou o lançamento, né, lógico, por conta do filme Superman, então a publicação acabou saindo no começo desse mês. Essa é uma edição da Panini desse clássico do Homem de Aço, eu gosto muito. Reparem que... Tá, por que eu tô com a edição absoluta dos maiores super-heróis do mundo na mão? O Paz na Terra, ele faz parte dessa publicação, tá? Aqui é uma coletânea da Panini de várias graphic novels do Paul Dini com Alex Ross, né? Eles fizeram ali no final dos anos 90, que não são bem quadrinhos, são livros ilustrados, mas, gente, não cometam o mesmo erro que eu, tá? Eu demorei muito para comprar isso aqui e ler. Eu não li nessa edição, né? Eu li numa edição anterior, porque eu achava que são livros ilustrados, né? Não vai ter graça. E não, as histórias são incríveis. E principalmente o Paz na Terra, né? Eu destaco principalmente a história do Superman e do Batman, que é o Guerra ao Crime. O ponto é, primeiro, sim, essa nova edição do Paz na Terra é maior que uma edição absoluta, então para você ter uma noção, é muito, muito grande. E ao mesmo tempo, tá? Sendo bem frio, matematicamente falando, pô, vale muito mais a pena comprar essa edição absoluta do que a edição separada do Paz na Terra. A menos que tu queira uma edição em tamanho maior, porque assim, gente, até os extras que tem aqui no Paz da Terra novo da Panini são exatamente os mesmos da edição absoluta. Então, cara, é algo mais para colecionador. Eu acho joinha, assim, eu acho que é legal a Panini lançar separado, no sentido de, beleza, é uma outra opção, sei lá, tem gente que tá atrás de um bom quadrinho do Superman, não tá a fim de comprar uma antologia, enfim, vai poder ler aí o Paz na Terra. Para você ter uma noção das dimensões dessa publicação, tem 25,5 por 35 centímetros. A tradução é do Elcio de Carvalho. E galera, tem aquele plot clássico que é basicamente o que aconteceria, né? Por que o Superman não resolve os problemas do mundo? Por que ele não combate, por exemplo, a fome, as grandes guerras? Afinal, a gente está falando aí, né, de um ser com poderes ilimitados. Um parênteses rapidão, em 1999, a editora Abril chegou a publicar o Paz na Terra praticamente nesses moldes. A única diferença é que não era em capa dura, mas é isso, gente, assim, eu acho que é uma opção legal da Panini colocar no mercado, como eu falei, porque muita gente não é leitor veterano, não sabe que existem outras publicações, enfim, é uma pessoa que só, beleza, eu vou sei lá, passa numa Panini Point, viu essa capa bonita numa loja e, ok, vou adquirir um gibizão do Superman. Eu acho legal ter opção, mas se você é um colecionador mais atento, pegue aí a edição absoluta. Agora a gente vai falar sobre um quadrinho de humor, uma das melhores publicações desse gênero, que é Goon, do Eric Powell. Que, vamos lá, pelo que a gente pesquisou, agora está sendo publicado então pela Mitos, né, num formato ônibus, e a última vez que o Goon saiu no Brasil foi em 2006 pela própria Mitos, ou seja, quase 20 anos atrás. Agora a Mitos traz de volta. Essa é a primeira e a maior criação do Eric Powell. Bom, resumindo, o Goon é um cara casca grossa, barra pesada, que se mete em umas paradas sobrenaturais. É um Hellboy, só que com mais cachaça. A estética tem sempre essa pegada pulp, meio noir, lá dos Estados Unidos dos anos 30. Vou falar pra vocês que esse é um lançamento que eu tô bem ansioso, porque eu nunca li o Goon, né, mas eu só ouço elogios. O Eric Powell, eu já conhecia ele por conta do Ed Gein, ele é um grande desenhista, e aqui pra você ter uma ideia, ele escreve, desenha, e algumas histórias inclusive são coloridas por ele. É uma publicação bem extensa, são 5 ônibus por enquanto lá fora, né? Imagino que a Mitos, se der certo, vai continuar trazendo, e tem mais coisa vindo, tá? Tem mais publicações para sair do Goon. O quadrinho saiu originalmente de forma independente, depois foi parar na Avatar, foi para Dark Horse, e agora voltou, né, justamente nesse formato independente pela Albatross Funny Books, que é uma editora do próprio Eric Powell. Esse encadernado se chama Um Monte de Velharia, tem 468 páginas, tradução do Elcio de Carvalho e do Antônio Tadeu, e é o princípio do Goon, tá? Tem coisa que já saiu lá no encadernado anterior da Mitos, tem coisas inéditas, é até engraçado, mas o Powell, ele fez muito Goon, mas ele praticamente não fez mais nada, assim. Ele fez uma história do Superman, fez uma do Conan, tem o Ed Gein, que eu comentei também, e esse é um quadrinho, então, altamente recomendado. Se você gosta de algo divertido, casca grossa, engraçado, pra você ter uma noção.
Gun tem 5 Eisners e um International Horror Guild Award. Agora a gente vai para outro grande lançamento da semana, que foi impressionante. Nos links do canal, muita gente pegou, que é o Fóssil dos Sonhos. Todos os contos de Satoshi Kon, que talvez, eu não sei se vocês associaram o nome à pessoa, mas a gente está falando de um mangaka e animador japonês já falecido, e aliás, morreu cedo, né? Faleceu aos 46 anos, mas ele fez longas de animação como Paprika, Tokyo Godfathers, Perfect Blue, e foi um dos discípulos e colegas de trabalho do Katsuhiro Otomo, sim, o autor de Akira, essa coletânea que o Pipoca está lançando. Tem 428 páginas, a tradução é da Drixada, mostra o início de carreira do Satoshi Kon. Inclusive, uma das histórias da antologia rendeu para ele um prêmio de estreante da Kodansha em 1984. Mas além de mostrar então esse começo, né, dele nos quadrinhos, também traz outras histórias curtas que ele fez depois. A título de curiosidade, a gente está falando de um autor que tem poucas obras longas. Uma delas é Kaikisen, Retorno ao Mar, que saiu em maio pela New Pop, inclusive estou para comprar, estou esperando um simpático desconto. E tem o Opus, que acabou ficando inacabado pela Panini ali em 2017. Tá, galera? Precisamos falar sobre o Cavaleiro das Trevas do Demolidor. A gente já está entrando nos lançamentos gringos, porque essa semana saiu Daredevil, A Cold Day in Hell, né? Um dia gelado do inferno, ou quando o inferno congelar. E, gente, é muito bom, tá? Estamos falando de um quadrinho que provavelmente vai habitar listas de melhores do ano de 2025. O final, vocês não têm ideia. Gente, é uma loucura, tá? Mas como eu falei, por que eu citei que é um Cavaleiro das Trevas do Demolidor? Bom, primeiro, estamos falando de um Old Man Matt Murdock, então ele já tá mais velhinho. E claramente, aqui no quadrinho, o Steve McNiven, que é o desenhista, ele tá emulando o Demolidor. Gente, o Frank Miller. As páginas são maravilhosas, pensa, é um quadrinho inteiro em 16 quadros, algo raríssimo hoje em dia, pouca gente faz, e justamente vai apresentar então esse Matt Murdock mais velho enfrentando o seu Coringa, que nesse caso é, né, o mercenário. Eu falei Cavaleiro das Trevas por conta da idade do Demolidor, mas se a gente pegar, né, especificamente a homenagem é pro Elektra Vive, né, do Frank Miller com a Lynn Varley. Gente, eu vou parar de falar que é lindo porque é muito legal. Não esperem um Steve McNiven com o traço da Guerra Civil, tá? É um traço bem diferente, é uma outra pegada, mais joinha, tá? Eu gosto de... o cara conseguiu se reinventar para homenagear o Frank Miller numa história do Demolidor. Gente, eu tô emocionado aqui. Eu não vou contar muito da história para não soltar spoiler, mas então, né, os roteiros são do Charlie Soule, o cara que teve uma fase, inclusive no Demolidor, os desenhos do Steve McNiven, como eu falei. E aconteceu uma espécie de grande guerra na Cozinha do Inferno. A gente não, na verdade, em Nova York como um todo. A gente não tem muita ideia, tá tudo sujo, o povo tá maltratado, e o Matt Murdock volta, vamos dizer assim, pra uma última missão. Ele tá velho, ele tá sem poderes, tem mercenário, de certa forma tem rei do crime, tem justiceiro. É um grande fechamento de toda essa novela que a gente acompanha, e eu não sei se foi intencional, tá? Mas tem uma cena que lembra, por exemplo, o seriado da Disney. Só leiam, tá? Quando sair no Brasil, leiam, ou sei lá, corre atrás de algum jeito, dá uma lida em Demolidor, Daredevil, A Cold Day in Hell. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Você sabe que, no momento, essa é a última publicação do personagem nos Estados Unidos. No sentido de que não tem revista mensal, tá? Acabou o Cold Day in Hell, mês que vem não vai ter Demolidor. E aí? E aí, Marvel? Vocês estão de palhaçada com a minha cara, né? Vocês cancelaram o gibi do meu herói favorito, passou a San Diego Comic Con e não teve um anúncio. E aí? Quando é que a gente vai se mexer? Pra mim é o momento de colocar Jonathan Hickman e Alex Ross pra fazer o Demolidor, tá? Vamos pensar baixo. Vamos botar esses dois caras aí, eles estão em baixa, colocar eles ali pra escrever e desenhar meu personagem. Chegou o momento de falar sobre um quadrinho que, gente, precisa muito sair no Brasil, tá? Eu já conversei com a Devir, eles não têm planos exatamente, que é o House of Slaughter, Book One Deluxe Edition. Estamos falando da primeira grande coletânea de um spin-off aqui do Something's Killing the Children, né, a publicação da editora Devir. Eu já falei 1000 vezes o quanto eu sou, né, apaixonado por esse gibi. É uma publicação que começou a sair em 2021 lá na gringa e vai contar o passado da Ordem de São Jorge, que é aquela organização, né, que justamente faz parte a Erica Slaughter, que é a personagem principal. Só que o foco aqui é a história do J.C. Butcher, que é um dos grandes nomes ali da casa.
Essa mensal, ela alterna de arcos, tá? Então, um pouco ela foca nessa casa, um pouco em outras máscaras da casa. A gente tá falando de um quadrinho que é bem elogiado lá fora, sabe? Os fãs de Something Seen in the Children gostam muito, porém, não é o James Tynion que escreve, tá? Nem o Arthur Del Dera que desenha. Na verdade, os dois, eles fazem parte do argumento. Os roteiros são de Tate Brombal e os desenhos de Chris Sheehan e Antônio Fuso, com cores de Miguel Muerto. Ah, galera, eu acho que eu vou comprar. Lembrando que são 2 volumes para fechar, né? A série ela já acabou lá fora. E aí, os números são meio saltados, porque a série alternava entre as casas, então vai ter logo aí um Book 2. Para terminar, a gente precisa falar sobre treta. E justamente, treta envolvendo Neil Gaiman. Não envolvendo exatamente, ele não está envolvido, vocês vão entender, ele tem a ver com a situação. Eu estou falando sobre Good Omens, ou Belas Maldições, que é uma adaptação para quadrinhos do livro do Terry Pratchett com o Neil Gaiman. Estamos falando de 2 grandes nomes da literatura, né, embora o Gaiman, né, tenha o nome manchado agora. Tem um seriado que fez algum sucesso e é legalzinho, tem um monte de fãs, mas só agora, quando o seriado já acabou, eles pensaram em fazer então uma adaptação para quadrinhos e vão fazer e fizeram de forma independente. Bom, para quem não sabe, esse projeto foi lançado no Kickstarter gringo, teve um sucesso interessante, né? 35 mil apoios, 2 milhões de libras, mas aí a produção atrasou um ano, uma por parte da própria autora, né? A Colleen Doran, que ela escreve, desenha e colore. Claro, também tem todo o rolo do Neil Gaiman, que imagino que deu uma atrasada. Até os próprios autores declararam que o Gaiman não tem nenhuma participação nessa adaptação, sabe? Ele não vai receber um centavo, a única coisa é o nome dele, porque, enfim, ele é um co-criador. E agora, enfim, a publicação está chegando para quem apoiou no Kickstarter e também lá nas livrarias lá de fora. É difícil saber como que um livro desses vai, né, fluir no mercado, considerando tudo que aconteceu envolvendo o nome do Gaiman. Se a gente der uma olhada nas imagens, até o gibi parece que não teve autorização para usar os personagens como eles aparecem no seriado, né, ou também talvez os autores não liberaram. Então, sei lá, uma publicação esquisita. As rapidinhas começam com o melhor quadrinho de super-heróis da atualidade, que é Ultimate Homem-Aranha. Acabou de sair a edição número 2, e agora a gente vai para uma sequência de republicações. Tem Homem-Aranha número 1, Universo Ultimate, Quarteto Fantástico, também edição 1, Batman Spawn clássico, Asa Noturna 1 e Spawn número 1. Assim, na verdade, a maior parte desses quadrinhos até já estão disponíveis em outros locais, né? Tem alguns que não, outros que sim, né? Tipo Homem-Aranha número 1 já tem disponível na Amazon, Asa Noturna 1 também, mas alguns deles não e... Ok, como a gente se baseia na lista da Panini Point, né? Então fica mais fácil, né, de organizar. Outro lançamento legal é Asa Noturna volume 9, veja só, o último volume. Mulher Maravilha número 15, Mulher Maravilha Flash número 15, Predador, edição número 2, tem Wolverine número 1, que é a nova série, né, fase Renascidos das Cinzas, Pequenos Heróis Marvel, edição número 4, Venom, edição número 17, Avante Vingadores 17, Supergirl por Peter David, volume 4, Homem-Aranha, a Saga do Clone, edição número 13, Grandes Heróis DC, Flash, A Guerra dos Gorilas, Grandes Heróis DC, Liga da Justiça, os mais perigosos do mundo, Saga da Liga da Justiça, edição número 2, que é 25, é a 3ª temporada. Miles Morales, A Nova Roupa do Aranha, que nome engraçado. Pela editora Mitos, tem Hellboy BPDP Omnibus, 1955, mais um volume focado em histórias do passado do Biro, pela JBC. Tem A Prisão do Céu, de Marco Kohinata e Mina Sakurai, tradução da Cristiele Ogura, mangá premiado no Japão, sobre uma cabeleireira. Também pela JBC tem Quack, O Caminho do Vento, volume 2, do Kaji Pato, que é um autor nacional. Começando as rapidinhas gringas, com um baita do lançamento, que fazendo uma tradução livre seria Vingadores, A Armadilha da Veracidade, que é daquele designer famosão, o Chip Kid, aqui ele escreve, com desenhos e cores do Michael Cho, e é uma graphic novel que não é da Marvel, não, é daquela linha Abrams. Galera, dê uma olhada na sinopse. É uma história onde os Vingadores caem no nosso mundo e descobrem que são personagens de quadrinhos. Pô, Michael Cho desenhando, né, tem um Chip Kid ali escrevendo, sinceramente parece legal. Ainda falando de quadrinhos que não saem exatamente pela Marvel, tem Hook Teach, sim, quadrinho do Jeff Brown. Cara, assim, o Jeff Brown é muito bom, é aquele cara que fez Star Wars,
Princesinha Vader, né? Então ele tem essa pegada, né, de livro infantil, mas, pô, até dá vontade de comprar. Eita, quem é vivo sempre aparece. Mike Carey, que tinha abandonado os quadrinhos, sim, o cara do Inescrito, do Lucifer, volta agora no Cul-de-Sac, uma nova série de terror, com o Jonathan Weisschach, pela editora Bad Idea. A DC gringa tá lançando A Nova Fronteira em formato pocket, e é um pocket que não é tão pocket, né? São 416 páginas, e a Panini diz que esse ano ainda sai aqui no Brasil uma edição absoluta. Para terminar, a DC começou a lançar as primeiras coletâneas do Universo Absoluto. Então agora temos Absolute Batman, volume 1, reunindo então as 6 primeiras edições dessa série. Então é isso, tá acabando o serviço de utilidade pública aqui do Dois Quadrinhos. Gente, recados que eu tenho para dar. Clica no botão do like, isso ajuda muito. Semana que vem, aqui no canal tem live com a editora Trem Fantasma, vai ser muito bacana. Comics and Signatures, tu já usou o teu cupom Dois Quadrinhos para ter acesso às publicações lá de fora, tipo Marvel vs DC, que tá todo mundo empolgado? Foi muito bom ter vocês por aqui, tá? Isso é falado com muita sinceridade e até o próximo programinha.